Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Google App Sheet. Nesse vídeo, respondendo às questões da comunidade. Eh, Esse foi uma demanda específica de controle de ponto, tá? No caso, há uma necessidade do usuário, no ato dele estar fazendo o check-in ou check-out, né? Usando o aplicativo, ou seja, o check-in e check-out. Eh, Existe uma validação que o usuário só consiga fazer o check-in 15 minutos antes ou 15 minutos depois, ah, tanto check-in e check-out, tá? Então, das 8 seria às 7h45 e às 8h15, né? Então, essa validação aqui, no caso, se eu selecionar 7h45, ele vai permitir. Se eu botar 44, 1 minuto, ele já dá aqui o horário fora do permitido. Ele não vai permitir eu salvar e prosseguir. E a mesma coisa para o check-in, se eu fizer às 8h15, está ok, a partir das 8h16 não vai mais permitir. E a mesma situação, no caso, quando eu vou lançar tipo, a informação de checkout, ele já traz por default aqui o horário, né, default de checkout. E se eu colocar 16h45, ok, 15 minutos de intolerância, né? Se eu colocar 44, não vai permitir. Posso tentar salvar aqui, não vai permitir. Da mesma forma, eu estiver dentro dos 15 minutos depois, ele vai permitir aqui normal, tá? E lembrando, se eu salvei ali sem querer, mas só mostrando aqui, se eu botar 16, também não vai deixar, tá? Então 15 minutos a mais e a menos. Como é que eu fiz essa estruturação para que esse racional aqui, que foi a demanda, pudesse estar funcionando? Então, eu vim aqui, tenho inicialmente duas tabelas, tá? A primeira tabela é o ponto em si, né? O usuário vai registrar na data lá se ele fez check-in, check-out e o horário dele. E uma outra tabela que eu denominei aqui como tipo, que eu tenho o check-in, check-out e as suas especificações. Eu tenho aqui no caso o horário, que é o horário pré-definido de check-in e check-out, e tenho a tolerância mínima e máxima de cada um. Então aqui os 15 minutos que eu coloquei é justamente com base no mínimo e máximo do horário aqui. Então como é que funciona na prática, tá? Dentro do AppSheet, como isso é configurado. Então, primeiro de tudo, vocês observaram que quando eu lanço aqui, seja o check-in, seja o check-out, ele já me traz o initial value aqui. Como que isso está acontecendo? Eu venho aqui na configurações da coluna da tabela ponto, e se eu observar aqui, eu tenho a data, tenho o tipo que está referenciando a tabela tipo, né? Que é justamente onde eu defini as configurações de check-in e check-out. Está aqui ref, e eu tenho o horário. E esse horário aqui, no initial value dele, eu estou justamente buscando através da fórmula do dereference, né? Lembrando, de reference ele pega uma a célula, né, a coluna que a gente tem que é referenciada, né, que refere-se a uma tabela. No caso, estamos referenciando a coluna, a tabela tipo. E usando o pontinho aqui, a gente busca qualquer que seja a coluna que a gente queira. Tá? Essa é a função do dereference. Então, eu vou lá na tabela do tipo e busco horário, né? Mesma coisa que eu tivesse aqui na tabela tipo e eu quero que traga o horário, né? Então, essa é a configuração inicial para eu selecionar check-in, check-out. No ato eu estou adicionando uma nova informação, ele já traz o initial value, esse valor aqui com base no tipo. Se é check-in, ele traz às 8 horas, que é que está aqui, e se eu der check-out, vai trazer 17, que é exatamente o que eu defini ali na tabela. Tá? Da parte de validação, como que essas validações estão acontecendo, né? Porque eu lancei o initial value, ok, mas o valor que eu vou definir ali para o checkout check-in, como isso está sendo validado? Eu venho aqui em Data Validity e consigo estruturar uma fórmula onde, seja qual for o valor, ele tem que ser maior do que o valor mínimo do tipo, e também esse valor tem que ser menor ou igual ao máximo do tipo. Então, do check-in, valor mínimo, do check-in, valor máximo, do check-out, valor mínimo, check-out, valor máximo. E são duas condicionais, por isso que a gente tem o AND. Então, ele tem que estar entre esse intervalo, né? Tem que ser maior ou menor do mínimo e menor igual ao máximo. Essa é a validação. Tá? Uma formulinha bem simples. E aqui, só fechar. Eu ainda coloquei uma mensagem, né? Que a mensagem ela está personalizada de acordo com o tipo, né? Então, se o tipo é igual a 1 ou 2, 1 ou 2, o que, que é isso? É o código, né? O ID. Porque ele está olhando, sempre quando a gente referencia a tabela, né? Se a gente olhar no ponto, o que, que ele traz na tabela tipo? Sempre o ID. Então, por isso
1 e o 2. Se a gente olhar o ID do tipo, é 1 e 2 aqui. 1 para check-in, 2 para check-out. Então, se o tipo for igual a 1, ou seja, check-in, horário de entrada, né? A única diferença aqui é basicamente o entrada e saída aqui, né, entre os dois. Se for tipo, é o horário de saída, que é o check-out e check-in, basicamente isso. Então, aqui está usando o condicional do ifs, né, que a gente tem basicamente uma condicional e o resultado. O condicional e resultado, sempre combinações, a diferença do ifs para o if. E é assim que foi configurado a nossa regra, tá? Então ela está funcionando dessa forma e para esse caso específico é assim que foi definida a validação do usuário no momento ele está fazendo check-in, check-out, para que ele atenda aí os 15 minutos de tolerância, tanto para check-in como para check-out. Espero que tenham gostado. Vou deixar o link do aplicativo aqui no detalhe do vídeo. Para quem quiser, está aberto todo esse racional de fórmulas, né? Pode pegar e copiar à vontade. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.